Como estudei para alcançar os 750 pontos de média no Enem? A primeira coisa que você precisa ter em mente é, se você estudar para o Enem, do mesmo jeito que você estuda para uma prova de ensino médio tradicional, com decoreba de conteúdo, você não vai bem no Enem. Sabe por quê? Imagina a seguinte situação. Você vai estudar literatura para o primeiro dia de provas do Enem. O que você vai ver em literatura? Você vai ver períodos literários. Supomos que você vai ver o romantismo. O que você estuda no romantismo? Você vai estudar as 3 fases, que é a fase candoreira, fase indianista, fase mal do século. Você vai estudar as características dessas 3 fases. Você vai estudar os autores literários referentes ao romantismo e vai decorar datas. E aí, quando chegar no Enem, vai cair um poema, você vai ler o poema, não vai entender absolutamente nada daquele poema e a pergunta vai ser o seguinte: o texto conjuga lirismo e violência por meio de seus procedimentos argumentativos. O elemento que singulariza o procedimento de construção textual é... Ou então, o tom elegíaco e solene do poema conjuga um lirismo que é fundamentado através do... A singularidade da expressão lírica é manifestada através da... Como é que você vai utilizar o conteúdo tradicional, com datas, com período literário, com características de texto literário, com autores literários para você responder essa pergunta, sendo que você nem entendeu qual é o objetivo do comando? O que o comando mais o enunciado da questão está pedindo de você. O Enem não é uma prova que depende só de conteúdo tradicional. Mesmo se a pergunta tiver literatura envolvida, se for história, se for geografia, se for filosofia ou sociologia, aquela pergunta não é de um conteúdo específico. O contexto diz referência à história, filosofia, sociologia, geografia, mas o que a questão está pedindo de você, a habilidade que você tem que desempenhar para resolver aquela questão é diferente. O Enem não deve ser classificado em conteúdos. O Enem, a pergunta que cai deve ser classificada em competências e habilidades, certo? Para você desempenhar uma competência e uma habilidade específica dentro da prova do Enem, você tem que estudar o edital do Enem, que é a matriz de referência. Para uma questão do Enem ser elaborada, o professor que vai elaborar a questão deve olhar nessa matriz de referência, que é um documento público disponibilizado pelo MEC, para poder pegar uma habilidade específica para formular uma questão. E dentro dessa habilidade ele pode cobrar vários conteúdos. Pode envolver aí coisas referentes a diversos conteúdos que você vê no ensino médio, mas a habilidade que você necessita desempenhar dentro daquela questão é uma específica. Exemplo, daquela pergunta que eu tinha feito para você anteriormente. Tem uma habilidade específica na matriz de referência que é a 16, que diz respeito a concepções artísticas e procedimentos de construção textual. Quando você estuda essa habilidade associada com a competência de acordo com a matriz de referência, você sabe que as questões que cobram essa habilidade vão estar cobrando de você concepções de produção do texto literário, certo? Concepções artísticas presentes no texto literário. Ou seja, o que torna singular, o que torna único o procedimento de construção do texto literário, o que torna essa característica singular, única, diferente dos demais textos para aquela época. É isso que essa pergunta associada por trás da habilidade estava pedindo de você. E quando você não estuda o Enem por meio de competências e habilidades, você fica escravo do conteúdo tradicional. E, consequentemente, você vai perder a sua cabeça e ficar aí com ansiedade tentando decorar conteúdo tradicional e, na realidade, isso não é o suficiente para a prova do Enem. Desde 2009, o Enem é elaborado da mesma forma. É a mesma matriz de referência, são as mesmas competências e habilidades que os professores utilizam para formular uma questão. E até hoje as pessoas não sabem como estudar para o Enem. A maioria dos cursinhos tradicionais passa conteúdo tradicional e você que se vire para aprender esse conteúdo e para resolver a prova do Enem. Mas não é assim que funciona. Até hoje eu conheço só 3 cursinhos aí online que passam a prova do Enem por meio de competências e habilidades. Se você estudar dessa maneira, você vai saber o que a questão está pedindo de você, como ela foi formulada, a concepção que o elaborador teve para formular essa questão e o padrão de cobrança que existe por trás de cada questão do Enem. É assim que estuda para o Enem e é assim que eu fiz para alcançar os 750 de média geral naquela prova.